nesse mês, além da feirinha que a gente entrega aos 40 velhinhos, entregamos também a cada um lençol e uma toalha, de forma que contamos mais uma vez com a boa vontade de vocês e que só Deus vai nos abençoar, que nos dá paz, tranquilidade e, sobretudo, conforto de termos a condição de auxiliar aqueles que mais necessitados, de forma que aqueles que puderem façam o quanto antes, a fim de que eles possam estar bem próximo do dia da entrega. Muita paz e Deus abençoe a todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração, Prozebem. É muito bom estar aqui com vocês. Eu adoro fazer o Evangelho, adoro essa companhia de vocês. Para todo mundo que está no chat, meu abraço fraterno. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, gente, nós vamos estudar, assim, meditar, né, refletir sobre a parábola da festa de núpcias. Ela está lá no capítulo 18 do Evangelho, no capítulo que diz: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Essa parábola a gente teria muita coisa para falar, não é verdade? Muita gente nem entende ela direito. Mas aí a gente vai trazer os pontos principais que o Evangelho traz para a gente, que explica e, claro, sempre buscando trazer essa reflexão para a nossa vida diária, que é o mais importante. Não basta só compreender a parábola, as histórias, o que o mestre fala para a gente. É importante que, além disso, que a gente compreenda, a gente traga as reflexões para o nosso dia a dia. E é isso que a gente vai buscar fazer aqui na tarde de hoje, tá bom? Então, muito obrigada a todos desde já pela presença. Vamos começar com uma mensagem que vocês sabem que eu adoro, da Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores. Ela tem poemas lindos, eu trouxe um desses poemas para vocês, que se chama Obreiros de Deus. E fala assim: escuta, alma querida, se a força que orienta as construções da vida resolveu entregar-te a comunicação do bem e da cultura pelos caminhos da arte, por maior seja a dor que te renove e apura, nunca te desanimes. No alto mistério em que te pões, ser fiel à missão em que te exprimes, criando e recriando gerações. Mesmo de coração amarfanhado perante o mundo desatento, não desistas da luta que te alcança, em amassando a trigo de esperança o pão do pensamento. Entre a imortalidade e as visões da beleza, contempla o mundo à frente, pensa no plano artístico esplendente em que se fundamenta a natureza. Onde o verde se alonga, anota nos caminhos aves, lembrando intérpretes de sonhos, e equipes orquestrais nos troncos e nos ninhos. Quando a tarde aparece sobre os campos e a sombra se desata, fita a erva a surgir sob adornos de prata, feitos na tênue luz dos pirilampos. Vejam nos jardins, cravos recordam belos arlequins, dançando ao sol e ao vento,
enquanto sob o azul do firmamento, quase concretizando músicas divinas no tecido aromal que os entretece, os lírios são pierrots filosofando em prece, e as rosas são alegres colombinas. Quando as nuvens no espaço lançam granizos e clamores, em raios e trovões ameaçadores, nos golpes da tormenta, de estrondo a estrondo e estilhaço a estilhaço, é uma tragédia que se representa. Sem que as distâncias possam escondê-las, quando a treva noturna tudo invade, olha o bailado e as luzes das estrelas, com notícias dos céus na imensidade. Assim também, alma querida, cumpre a missão que te engrandece a vida. Educa, eleva, ampara, serve e ama. Arte e a divina chama, realeza sem plebeus. E artistas que se dão ao trabalho fecundo de aliviar a dor e melhorar o mundo, são obreiros da paz com mensagens de Deus. Lindo, né? Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre amado e querido Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos conduziu até a tarde de hoje, a nossa mãezinha espiritual, Maria Santíssima. Deus Pai de amor e de infinita bondade, nós te louvamos e te agradecemos a oportunidade, Senhor, dessa existência, essa oportunidade que hoje temos de meditar também o teu evangelho, trazido pelo Mestre Jesus, de trazer essas reflexões para o nosso dia a dia, que tanto nos auxiliam, Senhor, a nos tornarmos melhores, a progredir e caminharmos para a felicidade, a qual todos nós somos destinados. Por isso te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela oportunidade desta vida, pela oportunidade do Evangelho, pela oportunidade de crescer um pouquinho mais, aprendendo, através dos ensinamentos, como podemos nos tornar teus obreiros, Senhor. Ainda somos muito pequenos, mas com Jesus temos a certeza que caminharemos cada dia mais para ti. Então, gratidão, Jesus, gratidão, espiritualidade amiga, nossa mãezinha Maria Santíssima, e infinitamente louvamos e damos graças ao nosso Deus Pai de amor, que até aqui nos conduziu. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos começar, né? Hoje, como eu falei, nós vamos meditar sobre a parábola da festa de núpcias, que está lá no capítulo 18, item 1 do Evangelho, que se chama Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E como a gente estava conversando, né? Muitas pessoas têm alguma dificuldade de compreender as parábolas que Jesus falava, essa parábola aqui também da festa de núpcias, as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender. Mas a gente precisa entender que Jesus falava naquela época para pessoas, né? Nós que provavelmente poderíamos estar naquela época encarnados, ainda tínhamos muito pouco conhecimento, né, das coisas espirituais. Então, para o mestre trazer esses ensinamentos sobre imortalidade da alma, sobre mundo espiritual, vida espiritual, de uma forma ali muito sutil, ele precisava pegar essas questões do dia a dia, essas situações do cotidiano das pessoas e trazer essas histórias para que elas pudessem compreender, ainda que de uma forma muito leve, muito suave, essas questões espirituais. Por quê? Porque o mestre sabia que à medida que a humanidade fosse amadurecendo, né, ela passaria a ler essas parábolas com novas interpretações, com novos entendimentos, né? Então, é por isso que Jesus trabalhava, tinha esse método, né, de educação, digamos assim, por meio das parábolas. Então, o que é que eu acho que nós vamos fazer aqui que vai ficar bem bacana? Eu vou ler a parábola toda, porque ela é um pouco comprida, né? Ela é um pouquinho assim grande. E aí a gente traz as considerações principais que o Evangelho nos traz sobre essa parábola, tá certo? Então vamos lá. Parábola da festa de núpcias. Jesus falando ainda em parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho,
enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a vir. O rei, então, enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que já preparei meu banquete. Mandei matar meus bois e todos os animais que tinham engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo, outros para os seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda o mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: as festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram então para as ruas e convidaram todos os que eles encontravam, bons e maus. E a sala de banquete de núpcias ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa. E percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como você entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse a seus servidores: atem as mãos e os pés, lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Eita, que essa parábola, quando a gente lê, né, a gente até se assusta quando a gente começa a fazer essa leitura. Mas então, o que é que a gente pode trazer dessa parábola maravilhosa, né? O primeiro ponto é que Jesus, ele compara, né, o reino dos céus a um rei que quer fazer uma festa de casamento para o seu filho. E o que é uma festa, gente? Festa traz o que para a gente? Traz que ideia? Traz justamente essa ideia de felicidade para as pessoas. E não é isso que o reino dos céus representa para a gente? O reino dos céus representa realmente essa felicidade que todos nós procuramos. A paz, a calma, a fraternidade, a união. Não é isso que nós queremos? Então, isso tudo, essa felicidade, essa festa, representa, né, o reino de Deus. Numa festa a gente tem alegria, a gente tem amizade, a gente tem bem-estar. Então, isso é algo que todos nós queremos, não é verdade? Todos nós queremos ter essa felicidade. Todos nós almejamos esse bem-estar. Então, essa é a alegria que o reino de Deus nos proporciona. E aí, Jesus prossegue aqui dizendo que o rei enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas, né? Mas que eles se recusaram a ir. E a gente pergunta, meu Deus, quem seriam esses servidores que esse rei, né, mandou chamar esses convidados? E aqui o Evangelho nos diz que esses servidores são justamente quem? Os apóstolos, os profetas, todos aqueles que falavam em nome de Deus, que vieram anunciar o reino do Senhor. E quem foram esses primeiros convidados, né? Que a gente vê aqui, ele diz que o rei enviou seus servidores com o recado, né, para eles irem. E eles não foram. Então, quem será que foram essas pessoas que os apóstolos, os profetas, essas pessoas que falavam em nome de Deus, em nome do Senhor, foram chamar, né? Quem foram aquelas primeiras pessoas chamadas para conhecer o reino de Deus? Né? Então, a gente pode pensar que os primeiros chamados, né, foram os hebreus. É isso que o Evangelho nos traz. Por quê? Porque eles, naquela época, gente, eles era o único povo monoteísta, que acreditava em um único Deus. Tirando eles, naquela época, todos os demais povos eram idólatras e politeístas. E foi através dos hebreus que a ideia do Deus único veio à Terra. Né? Então, digamos assim, que teoricamente, para aquela época, né, o povo, assim, que era mais preparado para receber algum conhecimento da vida espiritual,
do reino de Deus eram os hebreus mesmo, porque todos os outros eram politeístas, idólatras, e não tinham ainda aquela condição de receber esse conhecimento, né? Esses ensinamentos. Mas reparem que Jesus diz, né, que esses convidados, eles se recusaram a ir para essa festa, né, de núpcias. E que o rei tomou conhecimento disso e mandou de novo os seus servidores. Eles foram de novo chamar esses convidados. Mas eles desprezaram novamente esse convite. Uns insultaram os servidores, outros mataram os servidores enviados pelo rei. E aí, quando o rei tomou conhecimento disso, ele ficou como, gente? Ele ficou furioso, furioso mesmo, né? E o que será que tudo isso representa para a gente, né? Como é que a gente pode interpretar essa parte da parábola? Veja só, o que é que o Evangelho diz? Diz que o povo hebreu, no começo, né, eles até compreenderam aquela mensagem trazida pelos profetas, por Moisés, por Jesus. Só que o que aconteceu, gente? Será que fez morada essa mensagem trazida? Não, não para todos. Muitos ali, movidos pelo orgulho, eles acreditavam, né, o povo hebreu acreditava ali que eles herdariam a terra. Os hebreus, judeus, eles acreditavam que eles eram aquele povo escolhido e que eles dominariam a terra. A gente vê muito isso, né, nas obras de Emmanuel, principalmente lá que fala sobre Paulo de Tarso, né, Paulo e Estevão. Você vê que realmente eles tinham aquela ideia de que eles, os judeus, eram o povo escolhido, que eles dominariam toda a terra. Eles não compreendiam que aquela supremacia do povo judeu era uma supremacia do ponto de vista espiritual e não material, naquele sentido de que eles herdariam a terra do ponto de vista físico. Não era essa a mensagem, né? E é por isso que Jesus diz aqui, né, que essas pessoas recusaram o chamado dessa supremacia espiritual. E o que foi que eles fizeram recusando esse convite, né? Aí Jesus diz aqui, eles uns foram desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo, outros para os seus negócios, outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou furioso. Então, eles dizem que deixa muito claro que esses convidados, o que é que eles que recusaram, o que é que eles foram fazer? Eles foram cuidar de seus interesses materiais, né? Eles renegaram o reino dos céus para dar vazão única e exclusivamente à vida material, mostrando aqui para a gente que lição, que todos nós somos chamados para o reino de Deus, todos nós recebemos esse convite, mas como será que nós nos comportamos? Quantos de nós verdadeiramente renunciamos os nossos interesses pela conquista desse tesouro espiritual? Nós ainda nos preocupamos muito com questões pessoais, com realizações pessoais em vários setores, e aí nós vamos deixando de lado as coisas espirituais. Então, é esse toquezinho que Jesus quer mostrar para a gente na parábola, para nós que agora estamos lendo em outro tempo, em outra época, esse ensinamento. É isso que ele quer mostrar. Quantos de vocês, meus filhos, ainda estão aí dando atenção muito mais às coisas da matéria e deixando de lado as coisas espirituais? Não façam como esses primeiros convidados, que foram chamados e se recusaram para viver a vida material, os seus interesses exclusivamente. E observem, né, que Jesus ainda diz que alguns dos convidados insultaram e também mataram os servidores do Senhor. E quem eram esses servidores, não é? Eram todos aqueles que viviam, que divulgavam o evangelho, como o próprio mestre fez quando aqui esteve. E aí a gente pode refletir quantos cristãos foram massacrados pela sociedade, pelo poder, quantos profetas cristãos o Império Romano naquela época não massacrou.
E nos dias atuais, quantos ainda são tratados assim pela humanidade, né? Com descrédito, zombaria, né? Enfim. Então mostra, né, que naquela época os que levavam Jesus mostra isso, que os que levavam a sua mensagem, eles eram insultados e muitas vezes mortos por isso. E que ainda hoje, minha gente, muitos levam a boa nova e passam por essas dificuldades. Claro que de outra forma, porque hoje a gente não se admite mais, em regra, que as pessoas sejam mortas, crucificadas, né, por conta da sua religião, por causa do seu pensamento religioso, mas naquela época muitos foram. A humanidade evoluiu, mas outras dificuldades vieram para esses missionários, né, que levam a mensagem do Cristo, que levam o Evangelho. Então, a gente precisa refletir aqui se nós valorizamos tudo isso que o Pai está fazendo por a gente. Poxa, Jesus encarnou para trazer a boa nova, o Evangelho, que é amor, é fraternidade, é caridade. E aí, se eu encontro um irmão que pensa diferente de mim, que interpreta o Evangelho de outra forma, aí eu vou passar a odiar esse irmão por causa disso, eu vou agir como essas pessoas agiram? Não, o nosso irmão, ele merece todo o nosso amor, todo o nosso respeito, né? Mesmo que se sigam caminhos diferentes para chegar ao Pai, porque todos chegaremos, né? Por caminhos diferentes, mas chegaremos. Então, mesmo que ele pense diferente, nós não podemos insultar o nosso irmão que pensa de uma forma diferente, precisamos respeitar, tolerar, amar, né? É isso que Jesus está trazendo para a gente nos dias de hoje. E aí, continuando a parábola, Jesus disse que o rei, após a recusa dos convidados, disse o seguinte: olha, vai lá e convida todo mundo, todas as pessoas. E os servidores foram essas ruas e chamaram todas as pessoas boas ou mais. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que quando essas pessoas, né, os judeus, hebreus, eles recusaram o convite, os servidores do Cristo, os servidores do Senhor, passaram aí a todas as nações, todas, inclusive aos idólatras, aos politeístas. Tem uma passagem lá em Paulo de Tarso que é muito interessante, que eles curam, fazem uma cura, Paulo de Tarso, mais uma pessoa que estava com ele, fazem uma cura para o povo politeísta, e eles querem ali botar eles num altar e adorar eles. É bem, bem interessante, eles têm que sair de lá correndo, porque Paulo disse que não era nada disso que eles queriam falar. Então, esses servidores foram realmente a todos os locais, inclusive aos politeístas, aos idólatras, para que todos tomassem conhecimento da mensagem divina. Por isso que o capítulo se chama Muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque Jesus estendeu o evangelho para toda a humanidade, né? Sem fazer distinção de bons, de maus, todos tiveram a possibilidade de conhecer a mensagem divina, de participar dessa festa de núpcias, de adentrar esse reino de Deus. E como Jesus disse, né, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então é por isso que o evangelho é levado a todos. Jesus é o pastor das ovelhas, ele leva essa mensagem para todo mundo. E aí, no fim, né, Jesus disse que o rei observou que tinha uma pessoa que estava sem a roupa nupcial. E por conta disso, essa pessoa foi lançada nas trevas exteriores, né, onde haveria prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, aqui Jesus quer dizer, gente, que todos vão ser chamados para conhecer esse evangelho. Nós não fomos chamados, né? E quantos são chamados a conhecer esse evangelho? Mas isso não significa que aquela pessoa está preparada para compreender a mensagem. Nem todos estarão utilizando a roupa nupcial. E utilizar a roupa nupcial é já estar com aquele coração, com aquele terreno fértil, aberto para compreender essa mensagem divina. Então, se o coração estiver fechado, como é que essa mensagem chega, né? Deus, gente, não está exigindo de nós perfeição, não, nem superioridade espiritual. Ele só quer que o nosso coração esteja aberto para que o evangelho penetre nele, frutifique, floresça dentro de nós e depois se multiplique. E é isso, né, inclusive, que Kardec fala no final aqui desse tópico, do comentário, né? E nós
vamos finalizar justamente com essa palavra do codificador, que ele diz assim: não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer do banquete celestial, fazer parte do banquete celestial. É preciso estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei, levando em conta seu aspecto espiritual. A lei está toda contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas dentre todos aqueles que ouvem as palavras de Deus, poucos são os que se interessam por ela e a colocam em prática. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, né? Então, fica aí, né, esse alerta que sem a prática da caridade, do amor, não tem como adentrar o reino de Deus. A vivência da caridade, essa é a roupa nupcial. E para aquelas pessoas, né, que não se dispuserem a viver o amor, a viver a caridade, mais cedo ou mais tarde haverá prantos e ranger de dentes, ou seja, haverá dificuldades, dores, sofrimentos, lágrimas, porque pelo meu livre-arbítrio eu posso optar por aprender e evoluir pela dor, ou pelo amor, ou pela dor. Essa frase é muito conhecida, né, no meio espírita, e é uma verdade, porque Deus nos deixa livres para plantar, mas Ele nos lembra, filho, a colheita é obrigatória. Se eu livremente opto por não seguir pelo amor, pela caridade, busco me entregar a comportamentos equivocados, em algum momento eu vou ter que colher o que eu plantei. Porque essa é a lei de causa e efeito, que vale para todos nós. E aí é que Jesus fala que nesse momento, quando eu uso de forma equivocada o meu livre-arbítrio, nesse momento haverá prantos e ranger de dentes. Então, essa foi a mensagem da tarde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do Evangelho, tenha sido proveitoso. Quem quiser fazer mais alguma consideração, deixa aí nos comentários, deixa aí no chat, que é muito bom ter essa participação de vocês, vocês trazendo esse conhecimento é muito bom, a gente cresce muito com isso. Então, vamos orar, encerrar o nosso evangelho, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, agradecendo o Senhor pela oportunidade de estudar essa parábola maravilhosa, trazida pelo nosso Mestre, que possamos, Deus Pai, aos pouquinhos vestir essa roupa nupcial do amor e da caridade, nos revestir desse verdadeiro amor, porque assim, Senhor, ainda encarnados, já estaremos vivenciando as alegrias do Teu reino. Por isso, Pai, nos inspira sempre, dai-nos coragem, resignação, paciência, tolerância, para suportar e superar os desafios dos nossos dia a dia, tão necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Te agradecemos, Senhor, pelo todo amparo, todo amor, todo cuidado, por esses amigos bem-amados que vieram trazer durante séculos e séculos aí a tua mensagem, Senhor. Nunca ficamos desamparados, teu amor nos ampara a cada instante de nossas vidas. Por isso somos gratos, te louvamos e te glorificamos. Hoje e sempre, fica conosco, Pai. Derrama seu amor sobre cada um de nós, tua paz, teu equilíbrio, tudo, Senhor, tudo de bom, derrama sobre cada um de nós. Graças a Deus, Deus seja louvado. Obrigada, meus amigos, pela participação de todos e espero que a gente se veja em breve. Até mais!